Ferramentas para bem viver. Olá, queridos amigos, mais uma vez aqui com vocês no programa Ferramentas para Bem Viver. Como sempre, trazendo convidados para que tragam dicas sobre melhorar a nossa qualidade de vida. Eu sou Glória, sou farmacêutica, também acupunturista, divido o programa com a Priscila, que é astróloga, acupunturista, só que hoje só estou eu aqui no estúdio com a Beatriz. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Tudo bom para todos. Então, e o Luiz? Muito bem, muito obrigado. E nós trouxemos um convidado, que é um terapeuta holístico, que vai falar sobre vamos dizer assim, sobre um problema que atinge várias pessoas, né? Principalmente nessa época de tanto estresse. Nós estamos com Valmir Dias, tudo bem? Oi, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco hoje sobre síndrome do pânico. Isso. Na verdade, a gente vai dar uma pincelada primeiro de qual é a visão que tem-se da síndrome do pânico pela visão médica. E depois eu vou falar um pouquinho do que a gente faz na parte holística para a gente conseguir resolver, ou pelo menos tentar minimizar ao máximo esse problema. A gente sempre busca resolver, ok? Tá, mas antes... A gente só não pode... Desculpa, Tá. só para complementar. Nós não podemos falar cura. Sim. Isso é uma coisa que a gente não pode falar. Então, seja com medicamentos Sim. ou qualquer coisa, nós não podemos usar o termo cura. Então, a gente vai aprender a lidar com este medo da síndrome do pânico, né? Isso, como eliminar. Mas antes disso, a gente vai falar para o nosso ouvinte, o nosso ouvinte que está sintonizado na Rádio Morandu, como ele pode falar conosco, mandar as perguntas, né? Ou através do e-mail, ou através da link do rádio, não é isso, Luiz? Ou pode ser a Beatriz também. Vamos lá, Beatriz, fale como que a pessoa aqui, pode... para você entrar em contato conosco, você pode acessar o Facebook, facebook.com/Rádio Morandu. E aí você vai ficar sabendo tudo o que está acontecendo no nosso programa. Tem o nosso site, que é onde você está ouvindo o nosso programa agora. Tem ali a página do contato, é só entrar ali e deixar os seus dados, seu telefone, o seu e-mail, né, todos os seus dados, e nós entraremos em contato respondendo a sua pergunta ou atendendo a sua solicitação. Tem o nosso telefone, 4198 3017. Estamos aqui às ordens. Isso. Então, vamos lá. Bem, nosso estúdio aqui, além eu, Glória, a Beatriz e o Luiz também vão fazer algumas perguntas, mas vamos falar sobre a síndrome do pânico. Isso tem solução? Vamos lá. Olha, hoje em dia existem várias formas de você tratar de síndrome do pânico. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a síndrome do pânico, o que porque é, às vezes tem pessoas que não têm ideia do que é. Então, geralmente, a síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade, ou seja, é um excesso de ansiedade. Então, essas crises de ansiedade, elas ocorrem de formas inesperadas. Então, assim, são crises de desespero, de medo intenso. O que a pessoa sente é algo que algo ruim vai acontecer com ela. Mesmo que não haja motivo algum. Ela não sabe qual é o motivo por que isso está acontecendo. Mas ela sabe que ela está com um medo muito grande, porque está prestes a acontecer um perigo iminente com ela. Dá Isso um medo. causa isso é uma ansiedade. Isso é uma crise de ansiedade. Ou seja, isso, na verdade, não está acontendo. Só está acontecendo dentro da cabeça dela. Sim. Mas imagina. quem manda é sua cabeça. Sim. Se a sua cabeça está dizendo isso, bem que vai acontecer alguma coisa terrível, ela começa a criar mecanismos internos, né? Isso. Cientificamente, então vamos falar um pouco o que a ciência diz. A ciência diz o seguinte, como isso acontece? Isso acontece no cérebro. O que é? É uma descarga exagerada de uma substância chamada noradrenalina. Ok? É uma descarga de noradrenalina que é feita por um neurotransmissor. Então, o que acontece? Quando tem essa descarga exagerada,
isso afeta a pessoa. É onde ela tem essa sensação do medo intenso. Então, essa é a explicação científica. Tá. Ok? Essa explicação que você pode encontrar nos livros e Isso. que os médicos aprendem, os Isso. psicólogos, isso. Isso, todo psicoterapeuta, todo... Tá. A parte, vamos dizer assim, Todo da medicina tradicional, Isso. cartesiana. Isso é o que é Isso. indicado. Eles indicam que é isso que está acontecendo com você no momento. Tá. E esse medo agudo que a gente tem, ele começa a causar um certo desconforto na pessoa. Então a pessoa começa a não querer mais sair de casa, ela começa a ter medo de dirigir, a ir para o trabalho, porque ela nunca sabe, a ir em reuniões sociais, porque ela começa a achar que naquele exato instante, ou quando ela está dentro de um restaurante, que aquilo pode desencadear ali naquele lugar. Lógico que tem alguns lugares certos, que ela já sabe que quando ela está em determinados lugares com alguma coisa, ela já sabe que isso pode acontecer. Mas ela começa a sentir medo dentro do seu dia a dia de vários lugares. Comprometendo a vida social dela, de Isso. repente, né? Porque ela vai ficando dentro dela Ela vai mesma, se né? isolando. Vai se isolando, entendi. Porque ela não tem mais segurança. Então, na verdade, o que falta nesse pessoal é uma grande falta de segurança. Eles estão muito inseguros devido a esse medo. Sim. Porque o medo deles é exatamente esse. Vai me acontecer algo muito perigoso e que pode tirar minha vida. E que foi desencadeado, sabe-se lá por quê, né? Então, geralmente, isso é desencadeado sempre por algum fator. Existem alguns fatores que desencadearam esse problema de pânico. Fazendo pesquisas, você acaba descobrindo que quando essas pessoas tiveram uma experiência traumática, por exemplo, como um acidente, essa experiência traumática que ela teve pode ter desencadeado essa síndrome do pânico. Mudanças radicais ocorridas na vida. Eu estava muito bem de vida, de repente minha vida caiu drasticamente, isso também pode desencadear. Ou seja, não precisa ser só a parte financeira, mas mudanças radicais. Separação, mesmo a morte, né? a morte, Uma separação. a morte, o adoecimento de uma pessoa muito próxima que você gosta muito. Sim, sim. São tudo coisas, tudo que gera estresse, alguma coisa que gerou um estresse muito grande, Por muito tempo também, né? pode gerar esse mal, ou seja, essa síndrome. Entendi. Ou seja, essa pessoa entrar no pânico. E acho que até essa questão da comunicação, quer dizer, o pessoal programas, né, que gostam assim do sensacionalismo. Sim, e isso. muitas mortes, muitos assaltos. Sim. As pessoas que acompanham esses programas, eu acho que Você está começando exatamente esses programas onde existem onde eles colocam o medo constante em você. A Ao abordagem. invés de trazerem programas que trazem geralmente bem-estar, que trazem notícias boas e que mostram que você poderá ficar melhor no dia seguinte, eles trazem programas que justamente trazem o inverso. Trazem o perigo iminente. porque o tempo todo a eles gente estão te fica com trazendo medo de perigo. sair de casa. Sim. Né? Puxa vida, eu não morte vou ao daqui, teatro, não, porque os assaltos... Não vou sair à noite. Não sairei à noite. Sempre existe um perigo e sempre existiu, é claro, né? Sim, Mas sim. que que acho como que isso... a propaganda, É. tudo que a gente fala, o marketing é uma coisa que um bom marketing faz com que você acredite que aquilo realmente está acontecendo. Então você fala assim, então se eu coloco muito que eu sempre digo que o número de pessoas, ou a população de pessoas boas no mundo, ela é muito maior do que o número de pessoas ruins. Mas nós temos um bom marketing que querem provar para você que o número de pessoas mau caráter é sempre muito maior do que o número de pessoas boas. É verdade. E aí a gente acaba acreditando Acredita nessa mentira. nessa má propaganda. Os Como bons isso têm que ser bons propagandistas, né? Precisamos Não é? ser bom marqueteiro. Por isso que é bom ter rádio, ter uma rádio, alguém que fale coisas boas, para que tem você que ter. acredite que não, tem um monte de coisas boas ainda que a gente pode fazer no mundo. Tem muita coisa boa. E não coisas ruins. Uma das propostas desse programa é essa, né? Isso. Da rádio, né? Em si é essa. Levar Trazer boas ideias, né? Sim. Trazer que você pode ser feliz, que você pode ser melhor no dia de amanhã. É o bem-estar das pessoas, né? Isso, Então, que é o que não está acontece,
que é o que não acontece hoje. Hoje No você noticiário, né? Dia a dia você não... Isso, você tem um excesso, você é massacrado por um excesso de informação que vai te causando o quê? Uma ansiedade, né? Por isso que hoje a sociedade de hoje... até existe aí eu vou falar agora vamos mudar um pouco de assunto, porque a gente muda só um pouquinho, só um depois pouquinho, a gente só volta. sair só um pouquinho, tá bom, gente? Não, até mostra tem um estudo que mostra que diz o seguinte, que quando os dinossauros estavam para deixar de existir, a casca do ovo dos dinossauros, a casca estava possuindo menos cálcio, então possuía menos ingredientes. Então eles acreditavam que parece que é como se a ansiedade dos animais já estava a tal ponto que eles já não estavam produzindo os ovos de forma adequada para o nascimento perfeito, e porque eles já estavam prevendo que algo fosse acontecer. Isso. Então eles falam que hoje em dia o grau de ansiedade que o ser humano ele está quase no mesmo grau de ansiedade que os dinossauros estavam naquela época, que isso causa o quê? Causa problemas na formação também e tudo mais. Então você vê assim, e como é criada essa ansiedade? Ela é criada exatamente por isso, pela quantidade de informações que você absorve. A gente está numa mudança, né, de transição. Isso. Uma transição. E você falando dessa questão aí dos ovos, do cálcio, você vê a questão do mosquito que está, digamos, atingindo lá, quer dizer, está tendo algum problema aí. Está atingindo a genética. Então, quer dizer, a natureza parece que está dando uma mobilizada, então precisa se prestar atenção nisso, não é? Isso, como se fosse um alerta para o ser humano entender que, olha, nós precisamos mudar nossas atitudes, nossa forma de ser, nossa forma de pensar, para que nós possamos existir mais tempo, ou de forma melhor, né? Está sendo algo bem concreto. Bem, vamos voltar à nossa síndrome. Isso, coloca de volta. Planeta Terra chamando. Isso, vamos lá. Então, você falou do lado da visão, vamos dizer assim, cartesiana, mas da visão holística, como é que você vê a síndrome do pânico? Como é que é tratada? Como que é? Então, assim, não, só colocando mais um porém aqui, que nem assim, essas crises, elas são, só para dar um fechamento assim, um alerta assim, porque tem gente que não entende direito o que aquela pessoa está passando. É que nem quando a gente vê alguém com depressão. A gente vê a pessoa com depressão, tem muita gente que fala, é frescura, imagina, a pessoa está lá deitada, lá não consegue sair da cama, isso é preguiça. Eu falei, não é. É a mesma coisa quando tem uma pessoa com síndrome do pânico. É difícil ela explicar para os outros o que está acontecendo com ela. Qual o terror que está lá dentro, isso, né? O que ela está passando, o que ela está sentindo. Porque ela não consegue explicar para o próximo o que é. E aí que está o problema. Eu não consigo explicar para o meu próximo o que eu estou sentindo e por que eu estou sentindo. Ela não consegue dar essa explicação. Então, assim, esses picos de crises, eles duram de 10 a 20 minutos. Geralmente. Existem pessoas que chegam a sentir por mais de hora isso. O que é um terror muito grande. Imagine ficar uma hora com pânico, né? Com pânico, isso. Geralmente, o melhor amigo isso vocês podem perguntar para qualquer pessoa que sente essas crises de pânico. O melhor amigo da pessoa que tem síndrome do pânico, por incrível que pareça, é banheiro. Eles vão para o banheiro, se trancam no banheiro e lá eles ficam. Até eles conseguirem sentir que eles estão seguros o suficiente para sair de lá. Eles tentam se proteger. Interessante, não sabia dessa. Então, assim, geralmente, qual é a sensação que eles têm? Então, só para o público saber, qual é a sensação que eles têm? Então, eles sentem palpitações, ou seja, o ritmo cardíaco acelera demais. Eles começam a sentir uma taquicardia muito grande. Eles começam a sentir dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento. Esses tremores, são sintomas que você está falando. Isso são alguns sintomas. Alguns sintomas. Os mais comuns. Isso, os mais comuns. Tremores, medo da morte, sempre um medo da morte muito grande. Por quê? Porque eles têm certeza que uma tragédia está para acontecer. O medo de perder o controle, isso eles têm sempre, o medo de perder o controle. Sensação de perigo, como eu já disse, sudorese, porque isso geralmente vai acontecer. E assim vem, tem várias outras coisas. Tem gente que vai sentir calafrios e dores abdominais, náusea, cada um vai sentir de uma forma diferente. Mas os principais são esses que eu falei. Ok?
E aquilo que eu falei, então, muitas vezes eles vão evitar situações que podem gerar essa crise. Então, eles evitam sair onde tem multidão, aí vai depender de cada um como eles se sentem mais seguros, ok? Então, é mais isso. Entendi. Depois eu posso até dar quais são os tratamentos de a gente vai pânico, querer saber, alguma sim. coisa que é feito do lado, vamos dizer assim, da medicina. Eu vou falar agora um pouco daquilo que a gente faz na parte holística. Porque é o seu campo de trabalho, né? Porque como você é terapeuta holístico, por exemplo, como que chega uma pessoa, eu tenho uma síndrome, me indicaram e eu vou lá no seu consultório, como é que você tem essa abordagem, né? Isso. Então, o que acontece? O que acontece é que todas as vezes que nós estamos falando em síndrome do pânico, para nós que tratamos da área holística, nós tratamos o síndrome do pânico de uma forma diferenciada. Ela não tem a mesma visão que o médico tem. O médico ele tem a visão, como eu te falei, da parte mecânica, vamos colocar assim, taquicardia, vamos supor, da noradrenalina. Sim. Que está no cérebro e ela desencadeia através dos neurotransmissores, eles vão desencadear esse monte de química. Reações, isso. né? Alerta, que a pessoa está pronta que vai para entrar fugir. Em alerta, que é para você sentir esse medo. Tá. Para nós que trabalhamos, é lógico que isso acontece, mas por que isso acontece? Aí nós temos que buscar o por que isso acontece, por que está acontecendo isso? Isso, nós vamos buscar a causa. Então eu digo para você que em 100% dos casos que eu já trabalhei, você descobre o seguinte, que toda causa está relacionada a uma vida passada. Então nós vamos voltar de uma vida passada. Então, se a gente partir do princípio que existem religiões e crenças. Sim. Que não acreditam acreditam em vidas passadas. Então nós vamos ter aí, vamos supor, os católicos ou os evangélicos, vamos ter algumas outras religiões que não têm essa mesma crença. Mas mesmo não tendo uma crença, se estiverem dispostos, eles podem realmente... eu não preciso acreditar, mas eu preciso estar disposto a me colocar a cura. Ou a cura eu não posso dizer, mas assim... A melhora do estado. A sua melhora. É que a gente não pode usar esse termo, infelizmente, desculpa. Porque... O que acontece? As outras religiões, budistas, Krishna, ou seja lá qual for, eles têm uma crença, o kardecismo, existe uma crença de reencarnatória, onde nós viemos de várias vidas, e estamos exatamente nessa, produzindo algum efeito. É como seja passou a novela Além do Tempo, há pouco tempo, né? Exatamente. Além do Tempo, há pouco tempo. A viagem, teve acho que aquela viagem, né? Isso. Eu não sou muito bom de novela. Não, é que essa novela acabou de acabar, né? Acabou de acabar, o português, olha aí. Acabou de acabar. Então, assim, o que nós vamos fazer é... Eu trabalho, eu especificamente. Então, tem outros terapeutas a gente está falando do seu trabalho, seu trabalho. Tem outros terapeutas que trabalham de formas diferentes, diferenciadas. Não, mas você está aqui para falar do Bem seu. Provavelmente eles vão atacar o mesmo, eles vão na mesma origem. Sim. Porque nós vamos buscar a origem. Então, eu trabalho com cristais. Através de cristais e mãos, eu vou identificar em que ponto que você está, de que vida. Porque assim, vamos imaginar que nós temos arquivos. Vamos imaginar nosso computador que está cheio de arquivos. Nossos arquivos estão tudo lá fechadinhos, ok? Eu, para abrir um arquivo, eu tenho que clicar em cima da pasta. Eu estou dando um exemplo bem básico para... É como se eu tivesse também uma biblioteca cheia de livros. Cada livro contém uma história minha. Sim. Só que como eu já existi muito, a biblioteca é muito cheia. Mas vamos colocar que, por algum motivo, nessa vida, em algum momento... eu peguei um daqueles livros anteriores e abri. Sim. Ou cliquei numa pasta e abri. Eu abri uma vida que já passou. Sim. Eu não estou nela. Aí você fala, tá, mas como é que eu abri esse livro? Lembra que nós falamos? Nós falamos que quando você passou por uma experiência traumática, quando você teve uma mudança muito radical, quando você teve alguma coisa, o que você acionou, você foi lá...
e acionou isso. Você foi lá, é como se você lembrasse, tipo assim, puta, eu lembro que isso já aconteceu comigo. Onde? É como se você tivesse ido lá na biblioteca e puxado um daqueles livros que você lembra e aberto esse livro. Na verdade, eu acredito que toda pessoa abriu esse livro para achar a solução do problema e não para causar mais problema. Eu acredito que a pessoa vai no intuito de buscar uma solução. Só que o que acontece? Quando ela começa a ler o livro, você morreu naquela história. Sim, porque o livro já terminou. Na verdade, aquilo, você não terminou por resolver, mas você terminou por morrer. Sim. É por isso que você começa a entrar em pânico. Você entra em pânico porque aquela história que você está lendo, que tem muito a ver com a história que você está vendo hoje, ela acabou em morte. E agora você está com medo. Qual é seu pânico? Porque se você entra em pânico porque você está lendo a vida anterior. Você faz um livro que já acabou, né? Você está lendo um livro que você já leu, você já fez, você já acabou. Você faz um link dessa vida com aquela vida. Então, toda vez que você se vê naquela situação, imediatamente você se remete àquilo que aconteceu. O que a gente faz, na verdade, é ir buscar essa história. A pessoa não tem nem noção, né? É bom para o ouvinte, né, entender que, de repente... ela não tem noção do que está fazendo isso. Tudo no cérebro dela, no corpo dela, está sentindo coisas, isso, né? Tudo isso que ela está sentindo... Exatamente. Tudo isso que ela está sentindo, ou que ela está tentando escapar... Ela não sabe que já passou. Né? Ela não sabe que é exatamente o momento anterior que ela já teve, que ela já viveu e que está causando esse mal. Eu posso até dar alguns exemplos daqui a pouco de pessoas que eu já tratei e que... Aí é lógico, eu vou contar algumas histórias que parecem incríveis, mas eu mostro como que foi que desencadeou. Sim. E aí a gente consegue descobrir o porquê. O porquê que chegou nesse ponto. Então, só para a gente finalizar. Então, o que nós precisamos fazer quando nós estamos fazendo o tratamento, é exatamente ler essa história até o final. Na verdade, eu é que vou lendo. É como se eu vou vendo o que ela passou e vou anotando e vou passando para a pessoa. Olha, aconteceu isso. E como você vê, a pessoa está num transe hipnótico? Não. Assim? Ela está totalmente consciente. Na verdade, é como se ela vai estar deitada. Eu com as mãos... Porque, na verdade, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um dom. Não considero dom, porque acho que dom todos têm. Que eu acho que alguns usam mais e outros menos. Sim. Eu acho que é uma questão de captação uso. Mesmo. Captação, eu acho que é uma questão. Acho que todos nós temos esse poder. É que acaba uns usando mais outros. Ou permitindo mais, e outros, às vezes, até por receio, não querer ter contato, né? Acabam agora, querendo. Você não acha que até cientificamente, no futuro, isso será possível? Porque dentro da área da comunicação, a gente ainda sabe muito pouco. Né? Na verdade, quando a gente se reúne, está conversando com as pessoas, a gente está passando informações de diversas maneiras, não só por intermédio da fala, da palavra, da palavra, do corpo. Essa é uma parte, né? Que é muito objetiva. Sim. Mas toda a pele, toda a expressão, a informação ela corre, né? E naturalmente que tem pessoas que captam isso com mais poder. Sim. Né? Acho que pessoas que recebem essas informações. E a questão das vidas passadas, né? Porque hoje tem muita pesquisa em cima do DNA, né? Isso, que ainda parece que assim, por enquanto só descobriram talvez nem 10% ainda dessa verdade. Isso. Né? Quando você, quer dizer, é possível, quando se fala em vidas passadas, que também isso talvez seja aí um produto desse DNA que está com a pessoa, né? Isso pode ser, às vezes. Você pode falar, não, olha, você existe um estudo que diz o seguinte, que as memórias que você tem do seu passado nada mais é do que uma das cadeias do DNA que você está acessando do seu
do seu ancestral, da sua árvore genealógica. Sim, isso vem lá desde o momento do surgimento essa do homem. Essa é uma teoria também. Nós aqui somos produtos dele, da origem. É que a gente está no momento de transição e de abertura de vários canais. Mas mesmo que seja essa a ideia de que eu estou abrindo uma informação de um ancestral meu, eu vou cair no mesmo ponto. Eu estou lendo a história, então, do meu ancestral achando que sou eu. Não, porque, às vezes a gente ouve até... Tem notícia assim, mas a pessoa lá com 5, 6 anos começou a falar uma língua estranha, árabe, qualquer coisa, não tem brasileiro que nasceu por aí. De repente, isso chegou ali, ela pode ter, né, um antepassado que falava aquela língua e que, por intermédio desse DNA, chegou naquele momento e, pumba, com tal força que ela passou a falar. Isso é uma hipótese, né? É que a gente não consegue. Não consegue. Mas, digamos que algo do passado, né? De uma forma ou de outra. De alguma forma, é isso que eu ia falar. De uma forma ou de outra, você está acionando. Você acionou alguma coisa do seu passado, um link com o seu passado. Né? Agora, digamos, pelo que a gente percebe, assim, que como você tem esse poder de receber essas informações, ou pode-se falar em espirituais ou não, mas a pessoa está te transmitindo alguma coisa. Coisa que ela mesma não consegue, mas que você consegue captar, né? A gente consegue captar. Mas de alguma forma ela está emanando isso. Está emanando, né? ela está informando, ela nem sabe que está informando. A gente consegue essas informações, a gente consegue essas informações exatamente quando nós tocamos o chakra da pessoa. Então, nós possuímos os chakras, né, principais. Então, geralmente, quando eu toco nesse chakra principal, 90% das vezes, ou até mais, eles vão estar relacionados com o chakra do coração, né, que é o cardíaco, e com o chakra, geralmente, o que fica mais ou menos, ele fica mais ou menos em cima do umbigo, que a gente chama umbilical. São esses dois chakras. Geralmente lá vão estar as informações. A gente sempre vai... 99% das vezes, quando eu toco esses dois chakras, eles estão contando essa história. Por isso, bem provavelmente, que elas sintam as piores sensações nessa região, que é a região cardíaca. E a umbilical. Isso, e a região umbilical. Por isso o famoso frio na barriga. Por isso o frio na barriga, por isso a taquicardia, porque exatamente os dois chakras que estão com esse tipo de informação. São os canais mesmo. São os canais. De acesso. Exatamente. E daí é possível trabalhar esse chakra. Exatamente por ali que nós vamos trabalhar. O que você sente ali? É um tipo de energia? Ou você vê o que aconteceu na... Não, a gente consegue, que nem no meu caso, eu consigo visualizar o que aconteceu. Que dom então maravilhoso. Eu consigo passar para a pessoa. Você está num lugar assim, numa casa desse jeito, num campo, você está em algum lugar desse jeito, dá para dar detalhes, por causa que a gente consegue visualizar. Lógico, eu não sou o único que faço isso. Tem mais pessoas que conseguem. Mas devem ser bem poucas pessoas, porque então, isso é um dom. A gente tenta raro, buscar isso. Nós vamos fazer uma leitura. É como se a gente estivesse lendo o livro dela. Nós vamos ler esse livro. Nós temos que ler esse livro até o final. Nós temos que ir até o momento que a pessoa morreu. Porque a hora que a gente acabar de ler último pedacinho, nós fechamos o livro. E quando nós fechamos o livro, pronto. Curou. Colocamos de volta no lugar. Mas ela sofre, assim, nessa leitura, quando você... Não. Ela não sofre pelo seguinte, porque ela não vai ter a sensação. Uma das coisas que a gente evita é a sensação, ou seja, ela não vai ter a sensação. O que nós vamos estar é limpando, eliminando essa informação. Na verdade, o que nós estamos fazendo é eliminando essa informação, passando para ela tudo o que aconteceu, para ela ter isso de forma consciente. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo é que aconteceu isso, você está vendo isso. Essa vida que foi em 1800 e alguma coisa, e aconteceu assim. E aí ela vai perceber que à medida que a gente vai eliminando, ela vai perceber que dali para frente ela vai começar a se sentir cada vez melhor. A hora que nós terminarmos de ler esse livro, ou seja, da gente fechar esse livro, fechar essa pasta, colocá-la de volta dentro da biblioteca,
Eu só queria fazer uma pergunta. Quando uma pessoa está levando uma vida normal, digamos até, 40 anos, nunca sentiu nada. Sim. De repente acontece alguma coisa, algum trauma, um acidente que desencadeia tudo isso. Sim. Assim mesmo pode ter relação com esta vida passada? Pode. Isso que desencadeou. Então, geralmente a síndrome do pânico, ela sempre acontece em pessoas novas, 18 até os 30 anos. Dificilmente vai acontecer depois. Porque a gente percebe o seguinte... Acho que é melhor você explicar isso no próximo. Tá bom, a gente vai fazer um intervalo e você explica. Porque então daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Okay. Então, até daqui a pouco. Ferramentas para bem viver. Venha conhecer a Clínica de Fisioterapia e Acupuntura Caminhos Alternativos, onde profissionais altamente qualificados oferecem tratamentos em ortopedia, neurologia, acupuntura, RPG e ainda aulas de pilates e aikido. Estamos em Barueri, Rua Brilhante, número 13, no bairro Jardim dos Camargos. Nosso telefone DDD 11 4163 4174. Visite o nosso site www.caminhosalternativos.com.br. Ferramentas para bem viver. Olá, voltando ao segundo bloco do nosso programa Ferramentas para Bem Viver, hoje com Valmir Dias, terapeuta holístico, falando sobre síndrome do pânico, sobre medos, como resolver isso. No primeiro bloco a gente terminou com uma pergunta, como era longa, a gente deixou agora para essa etapa, que a Beatriz quer repetir a sua pergunta? Então, a minha pergunta foi a respeito em que época desta vida, a pessoa pode desenvolver uma manifestação ligada à sua vida passada, né? Então, começar a sentir síndrome do pânico depois dos 40 anos, após ter acontecido algum trauma, alguma coisa que tenha marcado, né? Se assim mesmo tem ligação com o que ela viveu antes. Isso. Não existe uma idade específica. O que a gente percebe é assim, as pessoas sempre começam, elas podem até começar com menos de 17, 18. Também é uma coisa um pouco mais difícil, a pessoa com 15, 14 anos ter, mas assim, acontece. Ela sempre vai ter um pouco mais de idade, 18, 19, até os 30. Depois dos 30, não é que você não ocorre mais, ocorre. É um pouco mais... mais difícil. É um pouco mais difícil de você ver. Eu acredito. Eu até como a gente tem a percepção diferente daquilo que não que a área médica esteja errada, não é isso. Eu acho até que o médico é o nosso grande companheiro. Eu sempre falo, quando eu vou trabalhar um câncer, eu vou trabalhar uma pessoa com um problema de enfisema pulmonar ou alguma outra coisa, a gente sempre fala, o melhor amigo da gente é o médico, porque ele é o único cara que pode dizer para você que você está bem. E aí, então, a gente consegue comprovar aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, sem ele eu não consigo fazer nada. Eu preciso muito do médico, da ajuda do médico, para ele ajudar a te dar tranquilidade, seja com
uns ansiolíticos, porque se você está tratando através de um médico, você está tomando algum ansiolítico, ele vai te passar algum ansiolítico. Se você já está um pouco mais calma, ele me dá a chance de eu poder trabalhar um pouco melhor. Sim. Então, um ajuda o outro. Eu acho que é uma troca. Eu acho que se a área médica, se a gente pudesse trabalhar mais em conjunto, a gente teria resultados muito melhores do que da forma que é hoje. Hoje fica um negócio muito... eu não preciso de você, você não precisa de mim. Eu acho que... O ideal é somar, né? Entrarem todos juntos. Né? Em alguns lugares está começando, né? Até muito algumas faculdades estão começando, né? Na Unifesp, na Santa Não, mesmo no Hospital das Clínicas, no Hospital das Clínicas, os médicos do Hospital das Clínicas, eles são um pouco mais abertos, eles utilizam já tá começando, algumas coisas, né? Algumas técnicas já. Tudo bem, está começando, mas eu acho que é maravilhoso. E hoje os laboratórios também, né? Você está falando médico, mas quer dizer, hoje o médico, ele, olha, você vai fazer esse exame. Sim. Quer dizer, você daí tem um diagnóstico, né? Olha, no seu corpo está acontecendo isso. Isso, é maravilhoso, exatamente. Então, é através dessa soma de informações que a gente consegue descobrir que, puxa vida, estou muito melhor do que estava antes. Então significa que aquilo que estamos fazendo está dando um resultado muito positivo. Sim. Então, eu sempre falo que é essencial esse médico, esse exame que vai mostrar que nós estamos fazendo um bom trabalho. Então, voltando lá. Então, não é que não pode acontecer de ter mais com 40, mas até por análise, olhando, eu percebo o seguinte, quando a pessoa chega aos 40 anos, ou passa dos 35, a impressão que dá é que a formação dela, a formação dos chakras e da essência dela, ela já está mais construída. Mas Rudolf Steiner... Ela tá com a construção mais perfeita, ou seja, todos os chakras dela já estão todos formados por completo, e aí então essa possibilidade sempre é menor. Mas tem a linha da antroposofia do Rudolf Steiner, ele tem outras, né, que falam sobre setênios, de 7 em 7 anos, de 10 em 10 anos. Aí eles falam que a criança, no início, tem acesso ao astral. Depois é como fala assim, o corpo e a alma se unem, né? Então, mais ou menos isso. Por isso que eu acredito que aos 40, aos 30, é mais difícil, a pessoa já está porque ela já está formada, exatamente. Todos os chakras dela já terminaram a formação. Aqui, já na Terra, né? É porque a gente explica o seguinte, que quando você é pequenininho, os teus chakras estão todos fechados praticamente. Você só tem os chakras da base, que são da planta do pé aberto. Por isso que nenhuma criança gosta de ficar com sapato, porque é o único lugar que entra energia. Então ela sente a energia. Se você vai colocar um sapato, ela quer tirar o sapato do pé, porque é o único lugar que entra energia. Ou seja, eu estou tampando. Então a gente sempre fala, coloca um sapatinho daqueles de crochêzinho, que é para a energia entrar. Se você coloca um sapatinho de borracha, vai tampar a energia, e o único lugar que entra energia na criança é pela planta do pé. E aí, então, ela vai querer tirar o sapatinho. Olha que interessante. Então, você falou, os chakras ainda não estão formados. Aí que os antigos já sabiam fazer só crochê. Agora depois é que deturparam o negócio. Isso, a sabedoria dos antigos sempre é muito bom acompanhar. E aí depois vai subindo, aí vai formar os chakras do joelho, aí vai formar... E assim vai subindo. O básico vai se abrindo, o chakra básico. Né? Interessante você falar desses outros chakras, né? Da planta do pé e do joelho, porque só se tem informações, conhecimentos dos 7 chakras do tronco. Isso, né? é que só falam dos principais, né? Mas é que tem vários. Mas nós temos vários, isso. Vamos supor, no peito, só para ter uma ideia, vamos supor, além do chakra cardíaco, você teria mais uns 21 chakras no peito, que seriam secundários. É como você tem a artéria. A artéria é a veia principal. Nós temos as artérias. Mas depois nós temos as veias. E depois nós temos os capilares. Ok? Então, é a mesma coisa. Você tem os chakras principais, você tem os outros chakras, depois você tem os chakras menores ainda. Então, assim, é o mesmo princípio. Sim. Se você também bloqueia lá, vamos dizer assim, um capilar, automaticamente vai... Quando você está na acupuntura, quando você vai no acupunturista, ele vai colocar justamente a agulha no ponto. A agulha num ponto. Aquele ponto que ele põe não é o chakra principal, mas é um chakra
que é onde ele reconhece aquele ponto, que é um ponto de desbloqueio. Ele vai desbloquear aquele chakra, que não é o principal, mas às vezes ele coloca no principal, mas às vezes ele vai usar um outro que é considerado que está no meridiano, né? Mas que é um ponto também de energia, que é um chakra, que ele está colocando ali por isso. São visões, né? São visões então, assim, diferentes. Então, à medida que você vai crescendo, os teus chakras vão se formando. Então, você tem 18 anos, seus chakras não estão todos formados. Eles estão em formação. Então, é por isso que você ainda corre o risco de ter algum problema em algum dos chakras, ou então você ter... Acessar, né? Isso, acessar coisas que fazem a sua síndrome, o seu medo. Isso, que pode causar algum problema. Não precisa ser síndrome do pânico, mas talvez um outro problema, uma outra doença, um outro mal. E à medida que você vai se formando, então quando você está mais ou menos a partir dos 35 anos, seus chakras praticamente estão todos formados. Então aí, praticamente, você não teria mais problema, porque já formou. Mas através da técnica que você utiliza, por exemplo, uma pessoa com extrema ansiedade, que pode desenvolver uma síndrome, extremo estresse, que pode desenvolver uma síndrome, você pode auxiliar, né? Para descobrir antes que aconteça. O que é que está acontecendo com ela? Onde que está o aí você poderia voltar... Não necessariamente para síndrome. Quando a gente faz um tratamento, ou quando a gente faz um trabalho desse, nós estamos fazendo um trabalho não só para a síndrome do pânico. É que eu trouxe hoje o tema síndrome do pânico, porque eu acho que é um tema que para as pessoas que têm... Atual, né? Porque as pessoas que têm... Preventivo, né? Porque eu tenho notado assim, que quando a pessoa fica muito conturbada, mesmo sem síndrome do pânico, mas dá para saber, ela está muito conturbada, as coisas estão ali amarradas, ela está angustiada, digamos assim. Sim. E normalmente acontece algum acidente, ou ela cai na escada, ou tem um acidente de automóvel que dá uma bela balançada nela, assim, entende? Sim. Parece que sim, algo que vem... Fala, olha, você precisa tomar alguns cuidados, porque você está numa rota errada aqui, e para essa correção... Existe alguma coisa que acontece com ela, assim, que a imobiliza, a coloca numa situação difícil, né? Como um acidente de carro, ou mesmo é atropelada. Isso é possível, digamos, evitar? Quando a pessoa... Porque a pessoa sente essa situação conturbada, né? Que ela começa a não encontrar soluções, aquilo começa... a amarrar a cabeça e ela vai naquela linha e não sai daquela linha. É um novelo, né? Começa a desencadear todas as coisas. E alguma coisa parece que acontece para dar uma balançada. Muitas vezes ela percebe que ela precisa mudar, outras vezes não. Isso, então, é que exatamente nesse caso da síndrome, nós estamos falando de uma vida passada. 90% das vezes que nós vamos tratar alguém, não tem nada a ver com a vida passada. A vida passada dela está fechada lá, nós estamos falando dessa vida. E essa vida, nós guardamos muita coisa. Bloqueios, né? Nós trazemos muita coisa que nós trazemos da infância e não lembramos. Então, quando nós estamos trabalhando, fazendo esse trabalho com cristais, que nem eu trabalho, o que nós vamos buscar nas pessoas é exatamente isso. O que ela tem lá dentro que está bloqueando o momento dela agora, nesse instante. Então, às vezes tem coisas lá dentro, que nem... já tive casos de ver pessoas que ainda estavam com... ainda tinham guardado o momento em que ela nasceu, vamos colocar assim. Ela nasceu por fórceps. E a hora que a gente foi mexer, nós fomos ver que lá ainda estava... Aquela sensação. Ainda estava lá marcado o nascimento dela por fórceps. Ou seja, deve ter sido uma coisa tão traumática para ela naquele instante, aquela retirada, que ficou marcado. A única coisa que ela sabia é que ela nasceu daquela maneira, mas ela não sabia como foi. Porque mas emoções, no consciente, né? no consciente, ela não consegue ter
a lembrança, a sensação. Mas no inconsciente, estava lá, até aquele instante estava lá. Aí quando você recupera essa energia, a pessoa... Isso, quando você tira essa energia, porque essa energia está lá presa na pessoa, ela está lá travando, ela tá obstruindo, ela não está deixando, não está permitindo. É aquilo que eu falo, é alguma coisa que não é boa ocupando um lugar que poderia estar algo muito bom lá dentro. Que é exatamente o que a gente falou agora há pouco sobre as propagandas, ou seja, é uma propaganda ruim no lugar que poderia ter uma propaganda boa. Ou seja, o que eu faço é justamente eliminar essa informação. Quer dizer, eliminar a gente nunca elimina, ou seja, a gente retira essa informação. É como se eu tivesse um backup. Essa informação vai continuar no seu livro. Sim. Porque eu não consigo apagar nada daquilo que aconteceu na sua existência. Porque ela está anotada. A única coisa que eu faço, eu tiro ela... É o vírus, vai. Eu tiro essa informação, só manter ela lá escrita. Ou seja, eu tiro essa informação porque ela para de se atrapalhar. Sim. E assim como isso, nós temos muita informação. Porque nós temos informação desde o 0 minuto que nós entramos aqui até o dia de hoje. Sim. Então, se eu contar a idade que eu tenho... E até antes, por exemplo, uma gravidez não muito bem aceita, né? Quer dizer, que a pessoa não estava planejando. Sim. E realmente, por isso que existem tantos abortos e tudo mais, e elimina-se ali, né? Mas muitos não são eliminados, mesmo não sendo assim, olha, eu não quero aceitar isso, né? Mas já que eu estou grávida, o marido também, é claro, o pai, né? Não só a mãe, mas vamos deixar o barco correr. Mas olha, não é com muito prazer que eu estou recebendo. Fica impregnada. Só para ter uma ideia, eu já vi muita gente que tem problema de relacionamento. A pessoa fala para mim, nossa, parece que eu não consigo arrumar namorado, não consigo. Aí quando a gente vai olhar, a gente percebe que ela teve um namorado lá quando ela tinha 15 anos, que ela foi rejeitada por aquele namorado que ela gostava. E aquela rejeição daquele namorado que não quis saber dela naquele instante, quando ela tinha 15 anos, porque o cara era o gostoso da escola e o cara ficou com ela uma semana e largou ela só para ficar com ela. Aquilo ela marcou de uma certa forma lá dentro dela, que depois ela não consegue... Está bloqueado, né? Ela bloqueou e agora parece que ela não consegue mais ter acesso a relacionamento. Parece que todos os relacionamentos... Mas por quê? Porque ela tem medo de relacionamento. Porque ficou depois aquela daquela energia. Data, ficou aquela energia... Que você falou, isso, né? ficou aquela propaganda, ela foi rejeitada, ela não quer ser mais rejeitada. Ela não percebe. Ela criou um bloqueio. Então ela sempre vai procurar alguém, ela sempre vai estar procurando alguém que ela não seja rejeitada. Então ela não procura mais o cara certo, ela procura um que ela não goste, que não vai dar certo. Porque aí com certeza ela não vai ter esse problema. E aí ela vai falar que, puxa, meus relacionamentos nunca dão certo. Mas é porque existe lá uma informação que está criando esse tipo de coisa. E a gente não tem acesso, né? Não tem consciência, né? Não tem consciência. Isso, o que nós não temos é a consciência disso. O que a gente vai buscar nesses trabalhos é justamente isso. Ir lá, retirar essa informação para que a sua vida possa continuar muito bem. É aquilo que eu falo, é tirar uma informação ruim para que eu dê espaço para algo bom acontecer naquele espaço. É simplesmente uma substituição. Como falo, né? Mesmo nos livros de autoajuda, fala, tira o que é velho, joga o que é velho para as coisas virem, para coisas novas virem. Até dentro das nossas emoções. É meio perigoso, hein, galera? Daí a mulher vai joga o que é velho, vai jogar o marido fora também. Às vezes acontece. Às vezes a pessoa não entende direito a informação. Opa! Vai jogando. Vai jogando. Joga fora. Mas aí, voltando à sua Mas quando é assim, você fala assim, pô, então joga a sua mãe, que é mais velha que eu. Pô. Aí a pessoa... Por isso que eu contesto esse conceito de velho, né? Velho é traste que se joga fora. As pessoas ficam idosas. Isso. É outra coisa. Outra história. É diferente. Né? Mas com o tempo vai ficando mais ranzinzas, né? Sim. Começa a criar problemas. Manias, né? Com manias. Esse daí já, né? Vamos descartar isso aí. Mas, Valmir, vamos... porque o tempo passa rápido, né?
voltando à sua consulta, porque você também nem deu os contatos, o pessoal está escutando. Então, me fala os seus contatos, como é que as pessoas podem te procurar, e aí você... Ou pelo meu e-mail, né? valmirdias@hotmail.com. Valmir é com W, então Valmir Dias. É Valmir, com Valmir, M. Com M, valmirdias@hotmail.com. Ou pelo telefone, aí pode ser até por WhatsApp, né? Isso, pode ser. É 11 99234 8422. Isso. Okay? Acho que ele falou muito rápido. 11. Rápido demais? Não é que a gente... O pessoal fala que a gente é de São Paulo, fala voando, né? Repete. Então vamos lá. 11... Como tudo em São Paulo. 11... 99234 8422. Isso. E você atende em casa, em consultório? Geralmente assim, a maioria dos meus clientes, eles pedem a minha ida até eles. Uhum. Porque a própria energia está lá, né? Impregnada na porque casa. assim, como eu vejo energia do ambiente, então eu trabalho com várias linhas. Então, assim, além desse trabalho com cristais, eu sou um sensitivo. Então, eu consigo sentir a casa da pessoa, se a casa da pessoa está com alguma energia que não está boa. Eu consigo sentir... muitas vezes tem mães que me chamam para ver o quarto do filho, para ver se ele está usando droga, para ver se ele está usando alguma coisa errada. Então, elas me chamam para eu saber o que está acontecendo com o filho dela. Então eu vou lá para sentir, para explicar para ela o que está vendo. Ou harmonizar o próprio ambiente. Ou harmonizar o ambiente, né? com energia. E empresas também, muitas vezes me solicitam, às vezes até para equilibrar a energia da empresa. Ou para verificar também certos funcionários, se certos tem funcionários, alguma laranja podre diretor, ali. gerentes, eles querem que eu sinta o que está acontecendo. Aqui está acontecendo tal coisa. Então, e a sua vou usar minha sensibilidade, mas aí é um lado outro sensitivo. Tipo. Porque aqui na síndrome do pânico, o tratamento é um tipo de trabalho. Isso. E assim, você pode... Então, na sua linha de, vamos dizer assim, de terapias, você abrange essa linha de ambiente, de arrumar os ambientes energeticamente. Não arrumar como um feng shui ou alguma coisa assim, mas... Não como trabalho, não, eu sou um faxineiro, mas energético. Eu trabalho com faxina, mas energético. Só outra pergunta, você sempre teve esse dom desde criança? Como que foi aflorando assim essa? Não, eu até meus 28 anos eu tinha uma sensibilidade, mas não era um negócio que eu pudesse dizer que era nossa, que maravilha. Não. Muito pouco. Tanto é que eu nem entendia. Eu não entendia muito disso aí. Aí, a partir dos meus 28 anos, sim. Aí foi uma coisa meio que... Abriu o canal. Aí meio você que foi chama, estudar mais... aí eu tive que... Aprender técnicas. Eu fui ler. Eu li muito mais do que fiz cursos. É autodidata. Praticamente eu fui recebendo a informação, né? As informações vinham. Eu dormia e no outro dia eu acordava com um monte de informação na minha cabeça. Aí aquelas informações eram as informações que eu ia utilizar para aquele momento, para aquele instante, vai. E assim foi. Então é como se fosse um canal mesmo de vamos colocar, né? Eu cheguei a ler runas, mas assim, fazer leitura de runas, mas porque também é a mesma coisa. Você absorve uma informação que vem do alto. Você capta aquilo e fala o que... tipo, leitura de tarô, eu acabei tendo também, da mesma maneira, tipo... eu ganhei um tarô de uma amiga minha que falou, eu tô com um tarô aqui, não sei o que fazer, não sei porquê, me deu a intuição de te dar. Aí ela me deu. Eu falei, eu também não sei porque eu estou recebendo, quando chegar em casa eu descubro. E descobriu. Então, não descobri no mesmo dia, mas assim, depois de uns 2, 3 dias, foi igual, eu acordei e falei, cadê aquele tarô lá? Aí você começou... Aí eu comecei a abrir, eu descobri que eu sabia ler aquilo, entendeu? Então. Aí eu falei, agora eu sei ler, agora... Já eram vidas passadas. Eu não sabia o que era, agora eu descobri, agora eu sei.
Então as coisas foram meio assim. A sua vida passada para saber de onde vem eu já olhei algumas assim, já vi algumas. E você disse que poderia contar até alguns casos, assim, alguns exemplos, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos supor, tinha uma moça que ela tinha na faixa de uns 17 anos. E ela estava na praia com os pais e ela estava à noite na praia, ela com as amigas e uns rapazes. Eu não sei o que eles estavam fazendo. Mas estavam lá. Estavam lá. Mas não devia estar fazendo nada demais, não, porque, como é da minha época, antigamente o negócio era mais sério. Mais difícil, era diferente. O negócio não era tão fácil. Então, assim, mas devia estar se beijando, né? Com o rapaz lá, e o pai viu, foi lá buscar, viu, deu uma bronca nela, puxou ela, levou para casa, deu uma bronca muito grande, jogou ela dentro do quarto, fechou a porta e trancou a porta. Nossa. E falou, você vai ficar aí, não sei, eu não lembro agora se era 1 dia ou 2 dias. Você não vai sair daí nesse período. Então, o que acontecia? Ele não deixou ela sair do quarto. E aí, então, a mãe abria a porta, levava o café da manhã e fechava a porta. Nossa. Levava o almoço e fechava a porta. Isso desencadeou a síndrome do pânico dela. Nossa. Hoje ela processaria a todos por cárcere privado. Também. Isso, Isso, exatamente. Hoje o pai pegaria... Não, filha... Você vem junto o rapaz também. Ficar lá no quarto, vocês dois. Vocês dois, fica aí. Que é perigoso. Quem está em pânico é o pai, né? Hoje mudaria. Você vê. E aí ela desenvolveu a síndrome do pânico exatamente aí. Exatamente por ela estar naquele quarto, presa, recebendo a comida e tal. E a partir daí ela começou a emagrecer. Eles davam comida, tudo, mas ela foi emagrecendo e tinha síndrome do pânico. Então, quando eu cheguei para tratá-la, o que acontece? Que eu comecei a mexer nela, que eu descobri. Numa vida anterior, numa vida passada dela, ela foi presa. Eu não sei o motivo principal do que ela foi presa, mas aconteceu a mesma coisa. Ela foi presa, ela foi jogada dentro de uma cadeia, só que naquela época era tudo de pedra, a gente vê que era uma masmorra. Era tudo de pedra, isso, tipo masmorra. Ela foi jogada lá e ela era alimentada só com pão e água ali. Olha. E ela foi alimentada com pão e água ali dentro daquele lugar até morrer. Nossa. Então, quando o pai dela jogou ela dentro do quarto e fechou, ela acessou o livro. E começou a passar comida e fechava a porta, ela acionou esse livro. Foi buscar lá no arquivo. Ela foi buscar no arquivo, que já tinha acontecido isso com ela. Ela foi buscar, aí ela estava lendo. Então, a partir dali, mesmo você dando comida para ela tinha acessado essa informação. Então, você dava, mas ela emagrecia. E ela não tinha fome. Aí, até a gente descobrir o que aconteceu. Então, ele teve que exatamente fazer a mesma coisa. Descobrir, ler a história até o final, para fechar o livro, para ela aí sim poder voltar. Aí ela voltou ao normal. Aí ela começou a comer normal, começou a engordar, começou a ficar bem novamente. Tá vendo? Então, às vezes, a gente nunca sabe o que vai acionar aquela... Tá vendo? São coisas que a gente faz, a gente não percebe. E foi aquilo que acionou. Mas foi um estresse também, né? Ela ficou lá, um choque, né? Foi um choque. Ela recebeu um impacto grande, exatamente. Foi esse impacto que fez com que ela... Assim como tem outras histórias. Sim. É que se eu for contar outras histórias... Vai vir no outro programa, porque o nosso horário terminou, Valmir. Já acabou uma hora aqui conversando. Não teve jeito. Eu agradeço, não sei se você quer dar a última palavra. Eu que agradeço por ter aberto esse espaço para mim, para poder falar um pouquinho do seu trabalho. Desse problema, né, que afeta tanta gente, e um pouquinho do meu trabalho. Isso. Né? Quem tiver interessado pode entrar em contato comigo Pode falar de novo o seu telefone. Pelos meios. Né? Meu telefone é 11 992 34 84 22.
Até por WhatsApp, de repente, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar, ou então pelo meu e-mail, valmirdias@hotmail.com. Valmir Dias é com W, valmirdias@hotmail.com. Então tá bom. Tá? Eu agradeço, e você virá com certeza em outros programas para falar sobre outro... eu venho sim. Não, está convidado aqui no ar mesmo. Né? Obrigada, Beatriz. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Luiz. E vamos aí por mais um ano aí, né? Muito obrigado. Até mais. Ferramentas para bem viver.